Olá pessoal, voltando aqui, nós vamos atendendo a pedido do nosso amigo aí, João Vitor, uma aula sobre calorimetria, né? Calorimetria fala sobre calor sensível, calor latente, trocas de calor, uma série de coisinhas aqui, né? Primeiro, metria vem para medir a quantidade de calor que um corpo pode receber ou que um corpo pode perder. Coloquei essa imagem aqui, ó, o Sol mostrando que ele vai irradiar e nessa irradiação há um aumento de temperatura, não é? E aqui no frio há uma variação negativa de temperatura, não é? Aqui o Sol aumenta a temperatura no termômetro e no frio eu diminuo a temperatura do termômetro. Eu tenho variação de temperatura positiva e aqui eu tenho variação de temperatura negativa. Em relação a fontes de calor, nós temos que saber que existem fontes naturais de calor e fontes artificiais, não é? Aqui nas fontes naturais nós temos vulcões, sol, as fontes termais, o próprio meio ambiente em que nós estamos, né? A temperatura ambiente, já posso considerar isso como uma própria fonte de calor, não é? Que hora a gente está recebendo calor ou perdendo calor, dependendo da temperatura que está o ambiente. Aqui, nas fontes de calor artificiais, nós temos aí forno elétrico, ou ferro elétrico, secador, chuveiro, né? Esses aparelhos aqui, eles promovem um aquecimento mediante uma outra fonte de energia, que é a energia elétrica. Então, são fontes artificiais. Ainda sobre fontes de calor, essas fontes de calor, elas recebem ou elas cedem uma certa quantidade de energia, né? Na física, essa palavra calor, ela também pode ser relacionada à energia, representada pela letrinha Q. Essa energia ela pode ser fornecida, ganha ou adicionada a um corpo, ou seja, ele está aumentando a quantidade de energia, ou ela simplesmente pode perder, ceder ou ser retirada de um corpo. Nesse caso aqui eu estou, ó, nesse ponto 1, eu estou recebendo energia, eu estou começando a sentir que a minha temperatura está aumentando, eu estou recebendo calor, estou recebendo energia, está ficando quente. E aqui, quando eu começo a perder, ceder ou ser retirada a energia do meu corpo, eu passo a sentir frio, tá bom? Nessas duas imagens que eu coloquei aqui, uma de um abraço e outra da chama aqui, irradiando um corpo, esse fogo aqui, ele está irradiando, ou seja, transmitindo calor por meio da luz, não é? Ele está sendo emissor, ele está cedendo energia, e o corpo aqui, o ser humano, ele está recebendo, então, uma troca. Enquanto um perde energia, o outro ganha. Na questão do abraço é a mesma ideia, né? No abraço, quando os corpos estão com temperaturas diferentes, na hora do abraço vai haver uma transferência. Quem tem mais energia passa para quem tem menos. É sempre do quente para o frio. É a maneira natural, a maneira espontânea. E é bom que você grave bem isso na sua memória. Ou seja, os corpos sempre estarão ganhando ou perdendo energia em forma de calor a um outro corpo ou a um sistema. Tá? Bem simples isso. Falando agora de calor sensível, o calor sensível ocorre quando o corpo recebe ou perde energia e não muda o seu estado físico, né? Temos aqui a fórmula do Q macete. Esse Q macete, Q é a quantidade de energia ou de calor, dada em calorias ou joules. A massa, né? O M é a massa, gramas ou quilogramas. Czinho é o calor específico, é cal por grama Celsius ou joule por quilograma Celsius. Delta T, a variação de temperatura em Celsius. Exemplos aqui, nós quando saímos ou entramos em algum ambiente climatizado, não é? Nós não mudamos o nosso estado físico, a gente passa a sentir frio ou passa a sentir calor, mas o estado físico é o mesmo. Eu coloquei essa imagem aqui das pessoas próximas à fogueira, elas estão recebendo
energia da chama, né, energia luminosa, estão aquecendo o seu corpo, mas não estão mudando o seu estado físico. Portanto, aqui nós temos um calor sensível. Você aí na sua casa está em calor sensível, talvez assistindo essa aula com ventilador no ar-condicionado. Se desligar, você vai começar a sentir calor, porque vai estar aumentando a temperatura. Quando tem variação de temperatura, eu tenho calor sensível. Quando eu tenho variação de temperatura, eu tenho calor sensível, e só é calor sensível quando eu não mudo o estado físico, não é? Ainda relacionado a calor sensível, nós temos a ideia da capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a capacidade que um corpo tem de receber ou perder energia, o calor, e não mudar o seu estado físico. Não é? Eu coloquei duas imagens aqui. Uma é de calor sensível, que é essa daqui, ó. O corpo está encandecido, está muito quente, mas o seu estado físico continua o mesmo. Ou seja, houve um aumento de temperatura nesse corpo. É notório isso aqui, a gente consegue observar bem. Está muito alta a temperatura. Só que o seu estado físico permanece o mesmo, então ele está dentro do calor sensível. Ele está na mesma fórmula aqui do Kim Macete. Ele tem uma alta capacidade térmica. Por quê? O que é capacidade térmica? A capacidade que um corpo tem de receber ou perder energia e não mudar o seu estado físico. Então ele recebeu energia e continuou no seu estado físico. Já a cera da vela aqui tem um baixo calor, uma baixa capacidade térmica. Por quê? Porque somente com a chama aqui, ó, da vela fez com que a cera viesse a derreter, ou seja, mudar o seu estado físico. Aqui eu tenho uma alta capacidade térmica, porque não deixou com que o objeto mudasse seu estado físico, e aqui eu tenho uma baixa capacidade térmica, porque uma chaminha dessa daqui fez com que derretesse o material, mudando o seu estado físico. Então aqui eu tenho um calor sensível e aqui eu tenho um calor latente, que está no próximo slide. Então, só observando aqui, ó, que na fórmula do Kim Macete, esse MC aqui, massa vezes calor específico, corresponde à capacidade térmica. Então, dentro da mesma fórmula, eu posso substituir esse MC por Czão, que é a capacidade térmica. Portanto, eu tenho uma fórmula dentro da outra. Pode ser Kim Macete, se ele me der o calor específico, e pode ser o Q igual a Czão, que é a capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Calor latente ocorre quando o corpo ganha ou perde tanto calor ou energia, sofrendo uma mudança de estado físico, ou seja, superou a capacidade térmica. Foi tanto calor que ele não resistiu e teve que mudar o seu estado físico. E aí nós temos a fórmula do quimolesa, né? Quantidade de energia, massa e latente. Esse latente pode ser latente de fusão, ebulição ou qualquer outro tipo de processo de mudança de estado físico, ebulição, vaporização, sublimação, seja o que for, mas desde que esse L seja calor latente, e aí na sequência vem o processo pelo qual ele está sendo transformado o objeto. Então, observação: quando ocorre mudança de estado físico, não há alteração de temperatura. Então, enquanto esse gelinho aqui está derretendo, ó, a temperatura permanece zero. A temperatura permanece zero. E aqui já não tem mais gelo, a temperatura nesse termômetro aqui vai começar a subir, porque o gelo já derreteu por completo. Então, para terminar nossa aula, aqui no diagrama de fase, é interessante aprender isso aqui, né? Lembrar, antes de tudo, que o calor sensível ocorre variação de temperatura, e calor latente não há variação de temperatura. A temperatura permanece a mesma. Então, do sólido para o líquido, nós temos o processo de fusão, ó, ganhou energia porque ele foi aquecido. Do líquido para o gasoso, ele foi aquecido, né? Variação positiva, foi vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Então, aqui eu tenho aumentando a temperatura, e se eu for voltando aqui, eu tenho uma diminuição de temperatura. Esses processos é bom que você saiba e lembre, não é? Mas aqui agora nós temos um gráfico, ó,
da temperatura em função do tempo, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a temperatura está aumentando. Então aqui, ó, começa num ponto negativo, né? Porque aqui é 0, para cima é positivo, para baixo é negativo, então começa com a temperatura negativa. Falando aqui da substância básica, é a água. Então a água, quando a temperatura é abaixo de 0, ela está no estado sólido. Quando chega no ponto de fusão da água, que é 0, aí ela começa a derreter. Como ela começa a derreter, ela está sofrendo um calor latente. Aqui, ó, a partir desse ponto é calor latente. Nesse calor latente não há variação de temperatura, nem aumenta, nem diminui. É constante, anote isso aí, tá bom? Aí, de novo, quando derreteu tudo, a temperatura começou a subir, ou seja, está havendo uma variação de temperatura. Está saindo de 0 e vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar no ponto de 100. Então, nesse trecho aqui, eu tenho calor sensível, ó. Onde tem uma inclinação, calor sensível. Aqui, calor sensível no estado sólido. Aqui, calor latente, sólido, líquido, fusão, né? Aqui eu tenho calor sensível no estado líquido. Aí, quando chega no ponto de temperatura 100, aí a água começa o quê? Entrando no processo de vaporização. E quando vai para o processo de vaporização, mudança de estado físico, calor latente. E no calor latente não há variação de temperatura. Quando transforma-se totalmente em vapor, a temperatura volta a subir, dispara, tá certo? Então aqui nesse gráfico de mudança de fase eu tenho calor sensível do estado sólido, calor latente de fusão, sensível do líquido, latente de vaporização e calor sensível no vapor, tá bom? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 quantidades de energia aqui, 3 calor latente e 2, ou 3 em calor sensível e 2 no calor latente, ok? Até a próxima. Logo mais eu coloco uma lista de exercícios para nós resolvermos e também coloco as respostas.